Seja muito bem-vindo à nossa sexta aula de Geometria Analítica, onde iremos discutir a segunda parte de circunferência, fazendo conexões entre coordenadas cartesianas e retas, que foram nas 5 primeiras aulas de analítica. Então você está vendo aí, ó, do entardecer até o anoitecer, estamos junto com você nesse grande sonho da sua vida. Então vamos lá. Nesse nosso aprofundamento de circunferência, no seu tópico 5, vamos discutir as retas tangentes à circunferência. Então você está vendo aqui, gente, que tem a reta amarela e a reta vermelha. Vamos discutir o que é uma reta tangente. É aquela que forma 90 graus com o raio, toca em apenas um ponto da circunferência. Essa reta sempre tem a forma y igual a mx mais n, onde m é o coeficiente angular, a inclinação com a horizontal. Positivo se a reta for crescente, que é a amarela, e negativo se a reta for decrescente, que é a vermelha. E o n é onde a reta corta o eixo y, tá? O detalhe interessante é como é que nós podemos encontrar retas tangentes a uma circunferência que, como sabemos da aula anterior, tem a forma x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, onde A e B são as coordenadas do centro e R é o raio da circunferência. Então, a estratégia para determinar retas tangentes é a seguinte: vai ser dado a você um ponto da reta tangente à circunferência, o ponto XY, e vai ser dada a equação da circunferência a você. Então, o que é que você vai fazer? Você vai observar que a reta tangente à circunferência é encontrada substituindo-se y igual a mx mais n na equação da circunferência. Então, você pega a equação da reta da circunferência e substitui na equação da circunferência. E impõe a condição de delta igual a zero. Observe que nós fizemos isso na nossa segunda aula de retas, na última questão. Delta igual a zero significa dizer que é o ponto de interseção. Geralmente, quando você faz delta igual a zero, você encontra dois valores de m, porque isso aqui, na substituição, dá uma equação de segundo grau novamente. A pergunta é qual dos dois? Aí você vai observar se você quer o m positivo ou o m negativo, ok? Perfeito? A gente vai ver isso no exercício. E uma outra maneira de trabalhar com retas tangentes à circunferência é quando agora você não tem que determinar a reta, mas sim a equação da circunferência. Então você está vendo uma reta aqui, a reta amarela, na sua forma A maiúsculo x mais B maiúsculo y mais c igual a zero. Observe que eu botei as letras maiúsculas para a reta, porque senão confunde com o centro, que é A e B, né? Porque senão coincidiria que causaria confusão. Quando você tem que determinar a equação da circunferência a partir de retas tangentes, o que é que vai ser dado a você? Vai ser dado o ponto da reta tangente à circunferência e o centro. Então, o que é que você faz nesse caso? Aí, olha que legal. A equação da circunferência sempre é encontrada determinando-se o raio R através da fórmula da distância do ponto à reta. Então, em outras palavras, você tem o centro e tem a reta. Se você achar a distância do centro até a reta, é o próprio raio da circunferência. Então, tendo o raio e o centro, você tem como achar a equação da circunferência. Sacou? A circunferência, ok? E aí você tem essa determinação. Então, vamos comigo. E se você quiser encontrar a posição da reta em relação à circunferência, lembra que você pode achar a distância do centro até a reta? Aí olha só. Se você tem a reta, né, como a gente já viu no slide anterior, a x mais by mais c igual a zero, e conhecendo o centro e o raio da equação da circunferência, vamos dizer que D é a distância do centro até a reta. Então, observe essa primeira figura aqui. Se a distância do centro até a reta for maior que o raio da circunferência, você concorda que a reta está exterior à circunferência, ela não toca a circunferência. Agora, olha que legal. Se essa distância do centro até a reta for o próprio raio, como a gente viu no slide anterior, a reta é tangente à circunferência. No entanto, se a distância do centro até a reta for menor que o raio, olha a figurinha, essa distância aqui é menor que o raio, aí a reta corta a circunferência em dois pontos. A gente chama, gente, de uma reta que corta a circunferência em dois pontos de reta secante à circunferência. A gente viu muito isso na parte de potência do ponto em geometria plana, ok? Muito bem, Carlos. Os exercícios a seguir, gente, vão exigir muito de você, porque, como eu disse, a gente vai misturar tudo, né? Reta, circunferência. Então, o que eu sugiro? Pega aí o seu caderno e um lápis e vá anotando passo a passo cada questão. Não importa o tempo que você vai gastar da aula, tá certo? Vá anotando passo a passo. Então, vamos lá. Ó, gente, a nossa primeira questão, que é a oitava, né? Já que vimos as 7 primeiras na primeira parte de circunferência, eu considero essa questão como obra-prima da FUVEST. Então, vamos lá. A reta y igual a mx parou.
Se a reta é na forma y igual a mx, o coeficiente linear dela é zero. Ela já passa pela origem, concorda? O n é zero. E ele está dizendo que essa reta tem um m positivo, então ela é uma reta crescente, né? Ela é tangente, ou seja, corta a circunferência formando 90 graus com o raio, né? Em um só ponto. E a circunferência é na forma x menos 4 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Determina o seno do ângulo que a reta forma com o eixo x. Ou seja, ele quer informações sobre o ângulo com a horizontal. Galera, a primeira coisa que você tem que fazer em questões desse tipo é desenhar a circunferência, determinar o seu centro e o seu raio e traçar também a reta, né? A gente já sabe que ela passa pela origem e é crescente. Então, sempre sugiro a você, em questões de analítica, tentar fazer a representação gráfica, tá? É isso que eu me proponho agora a fazer com você. Primeira coisa, vamos determinar o centro e o raio da circunferência. Ela está na sua forma reduzida, né? Lembrando da aula anterior, na forma reduzida é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. A equação que foi dada é desse jeito aqui, ó. X menos 4 ao quadrado mais, eu botei só y menos 0, porque está só y ao quadrado lá, mas eu botei y menos 0 só para lhe mostrar que b vai ser 0 mesmo, né? Igual a 4. Então, agora vamos comparar. Menos a igual a menos 4, multiplicou por menos 1, a é 4. Ou seja, a abscissa do centro é 4. E depois, menos b igual a menos 0, b igual a 0. Quando não vem o b aqui, gente, quando está o y sozinho, o b já é 0. Então, o centro da circunferência tem a abscissa 4 e ordenada 0. Você já pode marcar para mim esse ponto 4 e 0 no eixo yx que você já deve ter traçado. E o raio dela, ó, r ao quadrado igual a 4 e o raio é 2. Então, tenta fazer a circunferência para mim. Centro 4 e 0 e raio 2. Sobre a reta, gente, y igual a mx, a gente já sabe que ela passa pela origem, porque o n é 0. E o m é positivo, a reta é crescente. Então, o meu desenho vai ser esse aqui. Você concorda? Olha aí o centro da circunferência, 4 e 0. O raio é 2, e aqui tem um detalhe interessante, gente. Se o raio é 2, como o centro dela aqui é 4 e 0, isso quer dizer que ela está a 4 centímetros do eixo y, né? O raio é 2, está aqui o raio 2. A reta é essa daqui, ó, tangente à circunferência, forma 90 graus. E você vê uma coisa muito interessante, o triângulo A de amor, B de bola e C de casa. O que ele quer, gente, é o seno desse ângulo aqui. Parece que a questão está feita, né? Por quê, Carlos? Porque se é um triângulo retângulo, gente, se eu usar seno desse ângulo, eu já tenho o cateto oposto e já tenho a hipotenusa, que é 4. Caramba, a questão terminou? Terminou. Seno do ângulo vai ser o cateto oposto, que é BC, pela hipotenusa, que é AC. 2 sobre 4 dá 1 meio. Qual é o ângulo cujo seno dá 1 meio, gente? 30 graus. Então, gente, achei o ângulo formado com a horizontal. A questão pede o valor desse seno. O valor desse seno é 1 meio. Tá certo? Já tem a resposta, 1 meio. Só que eu preferi avançar um pouco mais. Eu também sei, gente, que conhecendo o ângulo, eu consigo achar o coeficiente angular da reta. Não pediu isso, mas eu poderia achar, porque o coeficiente angular é a tangente desse ângulo. E a tangente de 30, nós sabemos que é a raiz de 3 sobre 3. Se a questão pedisse qual seria a reta, y igual a mx, como m é a tangente de 30, a reta seria y igual a raiz de 3 sobre 3 vezes x. Mas a resposta é só o que ele pediu, o seno do ângulo, que dá 1 meio, letra B. Perfeito. Carlos, tem outra maneira de fazer a questão? Tem, mais complicada, se o aluno não percebesse esse detalhe, tá? Você é uma benção, não esqueça disso. Qual seria a outra maneira de fazer a questão? Uma outra maneira de fazer a questão, para que você possa determinar esse ângulo, é o seguinte. Lembra que a reta corta a circunferência em um ponto? Então, a gente pode fazer pela interseção. Como assim, Carlos? A reta tem a sua forma y igual a mx e a circunferência é x menos 4 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Eu não sugiro essa solução, mas eu vou lhe mostrar, porque ela poderia ser útil em outro contexto. Então, o que é que a gente faz? Você pega o y da reta e substitui na circunferência, como a gente viu na teoria. Então, x menos 4 ao quadrado, no lugar de y, eu vou botar mx ao quadrado. Quando você desenvolver tudo isso aqui, gente, eu vou deixar para você acompanhar aí. Em determinado ponto da questão, você vai ter que m ao quadrado mais 1, que multiplica x ao quadrado menos 8x mais 12 igual a 0. Lembra que deu uma equação de segundo grau? Quem é o A? M ao quadrado mais 1. Quem é o B? Menos 8. E quem é o C? 12. Lembre que quando eu vou desenvolver da primeira para a segunda linha, eu faço quadrado do primeiro, menos 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado do segundo. E aqui ficou m ao quadrado, x ao quadrado, tá? Então, a nossa intenção é resolver essa equação do segundo grau. Está aqui ela novamente. E a condição para essa reta tocar a circunferência é que delta seja zero.
Qualquer ponto de interseção, gente, de uma reta com uma curva, delta igual a zero é o ponto de tangência, sempre. Quando pedir ponto de tangência, faça delta igual a zero. Quando eu faço delta igual a zero, ó, b é menos 8, o a é m ao quadrado mais 1 e o c é 12. Então, desenvolvendo aqui o delta com muita calma, você chega que é 16 menos 48 m ao quadrado. Mas para a condição de tocar a circunferência é igual a zero. Quando eu faço isso, 48m ao quadrado é 16, m ao quadrado é 16 sobre 48, m ao quadrado é igual a 1/3. Tirando a raiz, é mais ou menos a raiz de 1/3. Então, m é mais ou menos 1 sobre raiz de 3, que nós já sabemos que é a resposta que a gente já tem encontrado, que é a tangente de 30, né? Então, m assume dois valores possíveis. Um positivo, que é o que a gente quer, porque a questão disse que o m era positivo, ou negativo, que é o que a gente não quer, mas também satisfaz, é uma reta decrescente. Então, teria dois valores possíveis para o m. E o m, como é a tangente de 30, a gente descobriria que o seno de 30 é 1/2, que é a resposta. Eu poderia ainda avançar mais e até encontrar o ponto de tangência. Vou deixar para você fazer. Você substitui o m raiz de 3 sobre 3 na reta, tá certo? Se você substituir esse m raiz de 3 sobre 3 na reta aqui, ó, tá certo? Você conseguiria, a partir do y, determinar os pontos de coordenadas. A gente vai fazer ainda hoje em uma outra questão. Então, vamos à nossa questão 9, uma questão da Unesp, que vai resolver em parte o que a gente propôs na questão 8. Na questão 9 da Unesp, uma questão discursiva, nós temos agora questões discursivas no Enem, né? A partir de 2023, a reta R de equação y igual a x sobre 2. Então, você já sabe que essa reta é semelhante à questão anterior, passa pela origem, o coeficiente angular dela é 1/2. A reta R de equação y igual a x sobre 2 corta a circunferência, que tem centro na origem, raio, raiz de 5, em dois pontos P e Q. Você já pode tentar fazer esse desenho e mostrar que essa reta realmente corta a circunferência em dois pontos? Vá fazendo. Sendo que as coordenadas de P são ambas positivas. Então, ele quer as coordenadas de P ambas positivas. Então, ela corta em dois pontos. P de Paulo e Q de queijo. No ponto P, as coordenadas são ambas positivas. Ele quer que você encontre, na letra A equação da circunferência, que a gente já sabe fazer, porque o centro já foi dado e o raio também. E depois ele quer que você ache os pontos P e Q. Isso na letra A, né? E na letra B, ele quer que você encontre uma equação de uma reta S, que é perpendicular à reta R, que foi dada lá, passando por esse ponto P que você achou na letra A. Então, vamos fazer a questão bem devagar. Primeiramente, vamos fazer a representação gráfica da circunferência, né? A gente já sabe que a circunferência tem centro 0 e 0, e o raio dela é raiz de 5. Então, quando eu substituo, estou fazendo logo a parte de baixo, tá, gente? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. O centro é 0 e 0, então a é 0, b é 0, e o raio ao quadrado é a raiz de 5 ao quadrado, que é 5. Então, essa é a circunferência. Centro 0, 0 e o raio dela, raiz de 5, eu poderia até colocar aqui. Então, está aqui o jeitão da circunferência, ok? Sobre a reta, gente, como ela é na forma y igual a mx mais n, a gente conclui que n é zero, passou pela origem, já tínhamos visto na questão anterior, e o detalhe é que o m é 1/2, né? Reta crescente, passa pelo 0 e 0 crescendo. Então, realmente, você vê que ela passa em dois pontos, é uma reta secante a circunferência. O ponto que ele quer é esse aqui, é o ponto P. P é esse, coordenadas ambas positivas. E esse de baixo é o quê? A questão é, como achar os pontos P e Q? Porque a circunferência eu já achei, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5. Então, como é que a gente acha os pontos P e Q? Pronto, gente. Se é interseção, é só substituir o y da reta no y da circunferência. Você me pergunta por que você faz isso. Porque, gente, interseção é encontro. O y de um é igual ao y da outra. Então, o que é que eu faço? O y da reta eu substituo no y da circunferência. Fazendo isso, eu encontro os pontos de encontro. Vamos substituir o y da reta na circunferência. X ao quadrado mais, quem é o y da reta? X sobre 2 ao quadrado igual a 5. Desenvolvendo isso aqui com muita calma, x ao quadrado mais, elevou ao quadrado, x ao quadrado sobre 4 igual a 5. Tira o mínimo geral, que é 4. 4 por 1 dá 4 vezes x ao quadrado, mais 4 por 4 dá 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. 4 por 1 é 4 vezes 5, 20. Como eu tirei o mínimo do Oiapoque ao Chuí, corto 4. Aqui em cima vai ficar a soma, 5x ao quadrado igual a 20. 5 passou dividindo, x ao quadrado igual a 4. Então, x é igual a mais ou menos a raiz de 4. Todo número ao quadrado, gente, é mais ou menos a raiz do número. A raiz de 4 é 2, então x pode assumir dois valores. Ou um é positivo, que é 2, ou o outro, que é negativo, é
menos 2. Perfeito, Carlos. Então, o que é que eu vou fazer agora? Para x igual a 2, eu vou substituir, ó. Fazendo x igual a 2 na reta, y é igual a 2 sobre 2, y é 1. Ou seja, o ponto P é 2, o x e o y é 1. Mas se o x é menos 2, que também é possível, porque, olha, cai nesse ponto Q aqui, ó. Se eu fizer x igual a menos 2 na reta, y igual a menos x sobre 2, menos 2 sobre 2, y é menos 1. Então, achei o ponto Q, menos 2 e menos 1. Então, achei os dois pontos. O P, ambos positivos, que é o que ele quer, e o Q, ambos negativos. Tá bom? Então, fizemos a equação da circunferência, está no slide anterior, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5, e os pontos P, coordenadas ambas positivas 2 e 1, e o ponto Q, ambas negativas, menos 2 e menos 1. Saquei, Carlos. E a letra B, o que é que ele pede, gente? Ele quer que você encontre a equação da reta S, essa de azul que está mostrada aí, que é perpendicular à reta R, que é essa de amarelo, né? Y igual a x sobre 2, que passa pelo ponto P. Então, vamos recordar a aula sobre retas perpendiculares, você ainda lembra? Então, vamos devagar. Relembrando a segunda aula de retas. A reta R é y igual a x sobre 2. Qual é o coeficiente angular dela? O coeficiente de x, 1 sobre 2. Pronto. Agora, a reta S, por ser perpendicular a ela, tem um coeficiente angular que é o inverso negativo. Carlos, precisa ver a aula de retas, né? Retas perpendiculares, gente, o coeficiente angular da reta perpendicular é o inverso negativo da primeira. Então, a reta S tem coeficiente angular que é menos 1 sobre o coeficiente angular de R. Menos 1 sobre 1 meio, inverteu, deu menos 2. Realmente é uma reta decrescente, como você está vendo aqui, tá? E o ponto que ela passa é 2 e 1. Então, vamos mostrar que a reta vai ser essa aqui, ó. Essa resposta eu vou achar agora. Tendo o ponto e tendo o coeficiente angular, ioiô, michochô. Y menos y0 é igual a ms, que multiplica x menos x0. Gente, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou até descer para fazer junto com você, tá certo? Vou fazer junto com você aqui a equação da reta. Ó, lá vamos nós de novo. Então, vou substituir. Y menos y0 é igual ao coeficiente angular de s, que multiplica x menos x0. Então, vamos lá. Quem é y0 e quem é x0? Tá aqui, ó. x0 é 2, y0 é 1. E o coeficiente angular é quanto? Menos 2. Substitui. Y menos 1 é igual a menos 2, que multiplica x menos 2. Distributivo aqui, menos 2x, menos com menos mais 4. Passo o menos 1 para o outro lado, menos 2x mais 5. Essa é a reta S. Então tá aí, gente, a resposta da questão, né? A equação da circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5, e os pontos P têm coordenadas 2 e 1, e o Q menos 2 e menos 1. E na letra B, a equação da reta S perpendicular a R, a gente descobriu que era y igual a menos 2x mais 5. Ok? Então, mais uma questão da Unesp que trabalha um pouco na mesma linha da questão anterior. São questões bem completas, tá? E essa daí, vamos comigo. Considere a circunferência x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. Primeira coisa que você tem que fazer é tentar desenhar essa circunferência no eixo yx. E também marcar o ponto 0 e menos 3 para saber onde ele está. Se você usar papel milimetrado, gente, fica até melhor, né? Letra A. Ele quer que você encontre uma equação da reta que passe por esse ponto aí, 0 e menos 3, e toque a circunferência num ponto Q de abscissa positiva. Grave isso. E depois ele quer que você encontre na letra B as coordenadas desse ponto Q. Que questão massa, né? Então vamos começar sempre fazendo a representação gráfica. Então vamos mostrar como seria a representação gráfica da circunferência e do ponto 0 e menos 3. Vou fazer bem devagarinho, tá? A circunferência é dada por x ao quadrado, eu botei x menos 0 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. Eu boto 0 só para você comparar que o a é 0 mesmo. Se você já quiser fazer direto, se vier só x ao quadrado, significa dizer que o a é 0. Então, comparando, né? Menos a igual a menos 0, a é 0, como já discutimos. E o b? Menos b igual a menos 2, b é 2, multiplicando por menos 1. Então, o centro realmente é 0 e 2. Agora, o detalhe interessante é sobre o raio. R ao quadrado igual a 4. Então, se R ao quadrado igual a 4, R é mais ou menos raiz de 4. Só que como R é um valor positivo, a gente só coloca o valor positivo. O raio é 2. Então, veja como é importante o desenho da representação gráfica. O centro é 0 e 2 e o raio é 2. Como o raio é 2, gente, a gente conclui que a circunferência passa pela origem, né? Só uma representação gráfica correta. E o ponto é 0 e menos 3. Então, pronto, já representei o ponto e a circunferência. O que eu faço a seguir?
Pronto, gente. Agora a gente tem condições de achar a reta pedida, a reta que passa por P e corta a circunferência no ponto Q de abscissa positiva. Observe que existiria um outro ponto de tangência do outro lado, mas aí a abscissa é negativa. Entendeu por que eu estou vindo para essa reta aqui? Bom, então o que é que eu tenho? O ponto, 0 e menos 3, não sei qual é o coeficiente angular da reta, eu só sei que é crescente, mas eu não sei qual é. Né? E a circunferência eu tenho, x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. Né? Só repetindo o que pede na aula. Encontre uma equação da reta que passa por P e tangencie, toque a circunferência num ponto de abscissa positiva. Então, como é que eu resolvo isso aqui? Primeiramente, eu vou tentar descobrir o jeitão da equação da reta. Tendo ponto, eu não tenho m, mas eu sei que é ioiô, michiochô. Então, bora. Y menos, quem é y0? Menos 3. Quem é x0? 0. Então, substitui no ioiô, michiochô. Y menos 3 é igual a m, que multiplica x menos 0. X menos 0 é x. Então, menos com menos é mais. Y mais 3 igual a mx. Então, tá aí a equação da reta em função do coeficiente angular. Y é igual a mx menos 3. Então, eu pergunto a você, tendo o y da reta e tendo a equação da circunferência, como é que eu faço para encontrar essa equação da reta? Eu vou substituir o y da reta no y da circunferência, né? Sempre o ponto de tangência é encontrado assim. Então, vamos substituir y por mx menos 3. Vou fazer bem devagarinho para você não se atrapalhar com os sinais. Ó. Peguei o mx menos 3 e substituí no y da circunferência. Botei de amarelo. Então, vamos lá devagarinho. X ao quadrado mais mx menos 3 com menos 2 é menos 5. Ao quadrado igual a 4. Desenvolvendo trinômio quadrado perfeito. Carlos, é a aula de fatoração em produtos notáveis. Vamos desenvolver, hein? Quadrado do primeiro, m ao quadrado vezes x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 10mx, mais quadrado do segundo, 25 igual a 4. Então, ó, vamos juntar x ao quadrado com x ao quadrado, coloquei x ao quadrado em evidência, ficou m ao quadrado mais 1. Aqui, menos 10mx mais 21 igual a 0. Carlos, equação do segundo grau, né, boy? Arrocha aí, meu amigo. Quem é o A? M ao quadrado mais 1, coeficiente de x ao quadrado. Quem é o B? Coeficiente de x, menos 10m. E quem é o C? 21. Sabe resolver essa equação do segundo grau? Vamos lá. Então, vamos calcular o delta aí, né, gente? Na equação do segundo grau, B é menos 10m, eleva ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é m ao quadrado, mais 1, e o C, que é 21. Bem devagarinho. Isso aqui ao quadrado, gente, dá o quê? Menos 10 ao quadrado dá 100. E m ao quadrado é m ao quadrado, né? Porque qualquer número negativo ao quadrado dá positivo. Aqui, desenvolvendo, menos 4 vezes m ao quadrado dá menos 4m ao quadrado. Mas aí o que é que eu fiz primeiro? Eu peguei logo 4 vezes 21. Eu já botei aqui 84, percebeu? Aí vou fazer agora 84 que multiplica m ao quadrado mais 1. Então, repetindo, 100m ao quadrado. Distributivo aqui, menos 84m ao quadrado. Menos com mais, menos 84. Então, aqui vai ficar 100m ao quadrado menos 84m ao quadrado é 16m ao quadrado menos 84. Como é um ponto de tangência, já sei, delta igual a zero. Observe que eu vou achar dois m's, um positivo, que é o que eu quero, e o negativo, que está lá do outro lado, que eu não quero. Então, só vai me interessar o m positivo. Então, vamos fazer delta igual a zero. Quando eu faço delta igual a zero, ó, 16m ao quadrado igual a 84, passou o menos 84 para o outro lado, dividir por 4, né? Então, 4m ao quadrado é igual a 21. Então, m ao quadrado é igual a 21 sobre 4, mais ou menos 21 sobre 4. Na realidade, o mais ou menos seria só aqui, não tem esse mais ou menos aqui, tá? Então, m é igual a mais ou menos raiz de 21 sobre 4. Quem é a raiz de 21? Raiz de 21, né? Não tem como, é um número primo. E quem é a raiz de 4? 2. Então, tem dois valores possíveis para o m. Ou m é raiz de 21 sobre 2, que é o que eu quero, que é o crescente, a reta, e o outro, menos raiz de 21 sobre 2, e para o outro lado não me interessa. Substituindo esse m aqui na reta, encontrei o que ele pediu na letra A, a equação da reta. Ó. Que o m sendo raiz de 21 sobre 2, está aí a reta, é essa daqui. Então, essa reta aqui é raiz de 21 sobre 2 vezes x menos 3. Achei a equação da reta tangente à circunferência, passando pelo ponto 0 e menos 3, reta crescente. Muito bem, Carlos. E agora vamos à letra B. Ele quer que você encontre as coordenadas do ponto Q. Então, qual é o pulo do gato? Como a reta R é perpendicular à reta que passa pelo centro da circunferência e define o raio, lembre que reta tangente forma 90 graus com o raio. Então, olha só, para encontrar as coordenadas do ponto Q, o que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar a reta S perpendicular a R e fazer a interseção das duas para achar Q. Então, olha o que eu vou fazer. Como é que eu acho a reta S? Eu sei que ela passa pelo centro.
já que a reta R é perpendicular ao raio. O centro da reta que vai passar a reta S é 0 e 2. E o coeficiente angular dela, por ser perpendicular, é o inverso negativo do coeficiente angular da reta R. O inverso negativo de raiz de 21 sobre 2 é menos 2 sobre raiz de 21, né? Quando eu conservo o numerador e multiplico pelo inverso. Muito bem, Carlos. Tendo ponto e tendo a reta, e aí, ioiô me xoxô. Segura aí. Y menos 2, o Y0 é 2, o X0 é 0. E o coeficiente angular menos 2 sobre raiz de 21. Não precisa racionalizar agora não, tá, gente? Então, o que é que eu vou fazer? Y, passo menos 2 para o outro lado, né? Aqui fica só 2x sobre raiz de 21, negativo, e o menos 2 passa positivo. Eu posso racionalizar agora, né? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 21 aqui, ó. Então, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 21, ficou 2 raiz de 21, embaixo raiz de 21 vezes raiz de 21, x mais 2. Então, isso aqui ficou menos 2 raiz de 21. Raiz de 21 vezes raiz de 21 dá 21. Já vimos na aula de radiciação. Então, gente, achei a equação da reta S. Y igual a menos 2 raiz de 21 sobre 21x mais 2. Mas não acabou, porque não é isso que ele quer. Ele não quer a reta S, ele quer as coordenadas do ponto Q. Aí eu pergunto a você, retas se encontrando, é só dizer que o y da reta S é igual ao y da reta R. É o que eu vou fazer. Ó. A reta R tem esse y aqui, a reta S tem esse y aqui. Eu igualho e vou achar o x. Então, bora igualar. Raiz de 21 sobre 2x menos 3, o y da reta R, igual ao y da reta S. Menos 2 raiz de 21 sobre 21x mais 2. O mínimo aqui é 42, né? De 2 para 21. Estou tirando o mínimo do Oiapoque ao Chuí, ou do Monte Caburaí ao Cabo de São Roque, na Paraíba, você escolhe. 42 por 2 dá 21, vezes raiz de 21x. 42 por 1 é 42 vezes 3, 126, negativo. Igual, 42 por 21 é 2, vezes 2 raiz de 21, dá 4 raiz de 21x. 42 por 1, 42 vezes 2, 84. Como eu tirei o mínimo de ponta a ponta, tiro o denominador. Em cima vai ficar o quê? Já fiz direto. Ó. Esse menos 4 raiz de 21x passa positivo. Fica 25 raiz de 21x igual. Menos 126 passei para o outro lado, somando com 84 dá 210. Dividir por 5 para facilitar. 5 raiz de 21x é igual a 42. Então, x é igual a 42 dividido por 5 vezes a raiz de 21. Racionalizando, em cima e embaixo por raiz de 21, 42 raiz de 21, embaixo 5 vezes 21. Continuando. Então, x vai ser o quê? 42 eu simplifiquei com 21, deu 2, então ficou 2 raiz de 21 sobre 5. Substituo agora esse valor de x na reta R para achar o y. Já achei a abscissa do ponto Q. Substituindo agora para achar a ordenada do ponto Q. Aí eu substituo na reta. Poderia ser na circunferência, mas é mais complicado. Substituindo, raiz de 21 sobre 2 vezes x, que é 2 raiz de 21 sobre 5, menos 3. Raiz de 21 vezes raiz de 21 é 21. 2 cortou com 2, ficou sobre 5, menos 3. Tirei o mínimo, 5 por 5 dá 1 vezes 21 dá 21. 5 por 1, 5 vezes 3, 15. Então, o y é 6 sobre 5. Então, gente, achei as coordenadas do ponto Q. 2 raiz de 21 sobre 5 e 6 sobre 5. Eita, Carlos, que questão que exige, né? Muito. Mas é uma questão completa. Você está se preparando para a medicina, né? Então, não brinque não, tá? Vai fazer escola militar? Aqui a preparação é top, tá bom? Questão número 11. Que questão interessante lá da Mackenzie. Mais uma questão que mostra que o aluno tem que saber fazer representação gráfica. Vou fazer bem devagarinho. A equação da circunferência alfa, que tem o mesmo centro, a palavra concêntrica é de mesmo centro. A circunferência beta, x mais 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 1, e tangente à reta 4x mais 3y menos 20 igual a 0. Então, gente, você precisa fazer o desenho, não adianta. Então, primeiramente, vamos fazer a equação da circunferência beta, a representação gráfica dela. E é muito interessante saber por onde é que essa reta está passando, né? Então, a partir daí é que eu vou em busca da equação da circunferência alfa, que tem o mesmo centro da beta, e segunda questão, que seja tangente à reta 4x mais 3y menos 20. Então, pare um pouquinho e leia novamente sozinho. Muito bem, vamos à solução. Primeira coisa, vamos representar graficamente a circunferência beta. Ela foi dada que era x mais 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 1. Comparando com a equação reduzida, fizemos isso várias vezes na aula anterior e já hoje 2 vezes.
x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, gente, a gente vê que mais 2 é igual a menos a, então a é igual a menos 2, já botei aqui. E menos b igual a menos 1, multiplicou por menos 1, b é 1. Então, achei o centro, menos 2 e 1. E o raio, né? R ao quadrado igual a 1, R é 1, raiz de 1. Então, gente, essa representação gráfica é muito importante. Você, aluno, saber desenhar a circunferência. O centro dela, abscissa menos 2 e ordenada 1. E o detalhe muito importante, o raio sendo 1, como aconteceu na questão anterior da Unesp, ela toca o eixo x, né? Porque o raio é 1. Ó. Então, essa aqui, sem dúvida, é a circunferência beta. Mas o que ele quer? Ele quer uma outra circunferência que seja tangente a uma determinada reta. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou traçar essa reta. A reta é 4x mais 3y menos 20 igual a zero. Vamos ver por onde é que essa reta passa, porque ela é tangente a essa circunferência azul aqui. Então, vamos descobrir logo os pontos que a reta passa. Como é que a gente faz isso? Sempre aquela regrinha. Para traçar uma reta, x igual a zero, eu acho y. Depois, y igual a zero, eu acho x. Fazendo x igual a zero aqui, ó. 4 vezes 0 mais 3y menos 20 igual a zero. Isso aqui dá zero, passa o menos 20 para o outro lado, y é 20 sobre 3. Então, essa reta passa pelo ponto 0 e 20 sobre 3. Representei aqui a reta passando, cortando o eixo y. Se eu fizer y igual a zero, eu vou descobrir por onde a reta corta o eixo x. Fazendo y igual a zero, 4x mais 3 vezes 0 menos 20 igual a zero. Menos 20 passa para o outro lado, x igual a 20 sobre 4 é 5. A reta passa pelo ponto 5 e 0, cortou o eixo x. Então, essa é a reta que é tangente à circunferência alfa. Por que é importante fazer a reta? Para que o aluno perceba que a circunferência procurada ela tem um raio maior que a circunferência beta que foi dada. A grande pergunta é, como achar a equação da circunferência alfa tendo a reta tangente a ela e o centro dela, que é o mesmo da beta? Parabéns. Distância do ponto à reta, segundo a nossa teoria. Então, para achar uma equação de uma circunferência tendo uma reta tangente a ela, eu tenho que usar a fórmula da distância do ponto à reta. O centro dela é menos 2 e 1, que é o x0, y0, e a reta tem a forma ax mais by mais c igual a zero. O a dela é 4, porque ela está na forma 4 geral, né? 4x mais 3y menos 20 igual a zero. O a é 4, o b é 3 e o c é menos 20. Lembrando que o centro eu estou chamando de x0, y0 para recair na fórmula da distância do ponto à reta, que tem o centro ou ponto x0, y0 e a reta na forma ax mais by mais c igual a zero. Substituindo nessa fórmula que você já conhece, da última questão de retas, o a é 4, o x0 é menos 2, que é o x0 do centro, né, que é o ponto, o b é 3, o b da reta, tá? Não confunda, e o y0 é 1 do centro aqui, menos 20, que é o c. Dividido por o a é 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Repetindo, esse a e b não é as coordenadas do centro, gente. É da reta, tá bom? Então, substituindo, menos 8 mais 3 menos 20, dividido por raiz de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aqui em cima dá quanto, hein, gente? Menos 8 mais 3 menos 5 com menos 20. Cuidado, não é menos com menos não. Conserva o sinal e soma, menos 25. E embaixo ficou 16 mais 9 dentro da raiz, a raiz de 25. A raiz de 25 é 5. Então, achei o raio da circunferência alfa. Então, me diga, tendo o centro dela, que é o mesmo da circunferência beta, e o raio dela, eu tenho como achar a equação da circunferência? Meu irmão, você tá top, viu? Parabéns, vai dar certo. Então, o centro dela é menos 2 e 1, e o raio é 5. Substituindo na equação reduzida, né? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. O a é menos 2, cuidado, joguinho de sinal, e o b é 1. Então, fica x menos menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Aqui dá mais 2. X mais 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 25. Começa, ele quer na forma reduzida, tá aí, letra B. Ei, Carlos, top, viu? Pois é. E vamos agora a uma questão lá do pessoal do Ceará. Ê, Ceará fantástico! Questão da Unifor. Uma bola é jogada dentro de uma cesta. Eita, para pessoal que gosta de basquete, é show. Cuja superfície é obtida girando a parábola y igual a x ao quadrado. Seria interessante você tentar desenhar essa parábola baseada na nossa função polinomial do segundo grau. Ela tem b igual a zero e c igual a zero, né? E o a é positivo, então ela é com cavidade para cima. Y igual a x ao quadrado, em torno do eixo y. Então ele pegou a parábola y igual a x ao quadrado e girou, né? Então ela vai formar tipo uma cesta, concorda? Eu vou mostrar.
O centro da bola ocupa um ponto de altura y igual a 3. Ele quer saber o raio da bola. Gente, é muito importante que você tente visualizar a figura. Seria essa? Tô entendendo, Carla. Então a parábola é essa azul, né? Eu já sei na minha aula de função polinomial de segundo grau, só relembrando. C é zero é onde a parábola corta o eixo y. B é zero quer dizer que ela tem o seu vértice cortando o eixo x na abscissa. Então B é zero corta o eixo x em apenas um ponto e o ponto é onde C é zero, na origem. Então y igual a x ao quadrado é essa a representação. A bola é um círculo, né, gente? Quando a gente planifica. Então, essa bola, na realidade, ela forma uma circunferência, porque ela tem o contorno de uma circunferência, né? O centro dela é 0,3 e olha que interessante, ele quer saber o raio. O raio não é 3, tem que ter cuidado aqui, gente. Vamos lá. Então, vamos determinar graficamente a equação da circunferência. Centro dela é 0,3 e o raio você não tem. Cuidado, você não tem o raio da bola. E não é 3 não, professor? Não, eu não sei não, gente, que é o raio, ó. É onde toca aqui a parábola, né? Que ele diz que a parábola tangencia a bola ou a bola tangencia a parábola. Como é que eu vou fazer? Equação reduzida. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. A é 0 e b é 3, que é o centro, né? Da circunferência, o centro da bola. Então, substituindo x ao quadrado mais, desenvolvendo o trinômio, né? Quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes primeiro vezes segundo, 6y, mais quadrado do segundo, 3 ao quadrado, 9, igual a r ao quadrado. Então, daqui eu vou isolar x ao quadrado. X ao quadrado é igual, passo o y ao quadrado para lá, menos 6y para lá, 9 para lá, o r ao quadrado já está lá. Em outras palavras, x ao quadrado fica menos y ao quadrado mais 6y mais r ao quadrado menos 9. Carlos, eu não entendi porque você isolou o x ao quadrado. Gente, ponto de tangência igual o y de uma com o y da outra. Só que neste caso, como a parábola é y igual a x ao quadrado, e eu já descobri que o x ao quadrado da circunferência é isso aqui tudinho, então basta substituir o x ao quadrado na primeira e na segunda. Ah, entendi. Como você descobriu o x ao quadrado da circunferência? Se você substituir aqui, isso lhe permite achar alguma coisa. E o que é que eu vou achar? Vamos ver. O ponto de interseção definirá o raio. Eu vou achar o raio, gente. Como? Substitua para a gente ver. Vamos substituir. X ao quadrado aqui na parábola. Quando eu substituo, né? Y igual, não tem esse segundo igual aqui não, é só um, tá, gente? Y igual, aí vamos substituir x ao quadrado, tudo isso aqui, ó, tá? Menos y ao quadrado, mais 6y, mais r ao quadrado, menos 9. Então, eu vou passar agora esse menos y ao quadrado para o primeiro membro, vai ficar y ao quadrado, mais y, 6y também passei. O r ao quadrado eu vou passar e o menos 9 também. Então, vai ficar y ao quadrado, mais y, menos 6y, mais 9, menos r ao quadrado igual a zero. Então, y ao quadrado, y menos 6y é menos 5y. E aqui 9 menos r ao quadrado. Carlão, de novo a equação de segundo grau? Pois é, acontece, né? E você deve suspeitar que é uma equação de segundo grau mesmo, né? Porque tem dois pontos, né, que existem tangência. Então, o A, agora resolvendo em função da variável y, né? A é 1, B é menos 5. E o C, gente, é o termo independente, aquele que não tem y, né? 9 menos r ao quadrado. Vamos fazer o delta igual a zero. Tu já sabe, né? Ponto de tangência é delta zero. Então, quem é o delta? B ao quadrado. B é menos 5 ao quadrado. Menos 4 que multiplica. Quem é o A? 1. Quem é o C? 9 menos r ao quadrado. Cuidado aqui, tá, gente? Vou repetir para você. Ó. Menos 5 ao quadrado é 25. Olha o joguinho de sinal aqui, para não se atrapalhar. Menos 4 vezes 1, 9 menos r ao quadrado. Agora, ó, 4 vezes 1 é menos 4. Joguinho de sinal agora. Atenção, devagar. 25. Menos com mais, menos 36, 4 vezes 9. Menos com menos, mais 4r ao quadrado. 25 menos 36 é menos 11. Então, o delta é 4r ao quadrado menos 11. Como é um ponto de tangência, delta igual a zero. Toda vida de ponto de tangência, de reta com circunferência, de parábola com circunferência, delta igual a zero. Vamos ver isso também na aula depois de elipse, tá? Igualia a zero, 4r ao quadrado é 11. Passo 4 dividindo. R é igual a mais ou menos raiz de 11 sobre 4. Raiz de 11 não tem, que é um número primo. Raiz de 4 é 2. Então, R pode ser positivo ou negativo. Positivo ou negativo, gente, significa dizer que é um para a direita e um para a esquerda. Mas nos interessa apenas o raio, por ser uma medida, é um valor positivo. Então, o raio é raiz de 11 sobre 2. Achei o raio, que é o que ele quer. O raio da bola, raiz de 11 sobre 2. Toca aqui, boy. Você é show.
Então, gente, você percebeu, né? Aulinha puxada é revisão geral de analítica. O grande problema de analítica, gente, é que se o aluno não estudar desde a primeira aula e ir fazendo as conexões, ele se perde. Então, essas 6 primeiras aulas de analítica são importantíssimas para o Enem. O que veremos nas aulas 83 a 85 é um assunto chamado cônicas, que tem pouquíssima incidência no Enem, mas eu nunca vou dizer que não vai cair, que eu não sei o que é que passa na cabeça de quem elabora a prova. A 83 é elipse, você deve ter mais cuidado. E a 84 e 85 é interessante para você desenvolver toda a álgebra da matemática, tá bom? Então tá preparado para a gente concluir a analítica com as próximas 3 aulas? Espero por você. O dia amanhece, anoitece e você está decidido a conseguir sua grande vaga. Abraço.